Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para estar lendo mais alguns capítulos da palavra e hoje a gente vai dar início no capítulo 1, 2 e 3 de Joel. Vamos estar lendo esses três capítulos e vamos ver o que o Senhor nos prepara através desse profeta. Ele é mais conhecido como o profeta de Pentecostes, assim como aconteceu em Pentecostes. Aqui em Joel foi narrado como que ia acontecer. Enfim, também ele fala dos finais de tempos também. Enfim, nós sabemos muito bem que em Pentecostes foi derramado o Espírito Santo do Senhor, porque cá entre nós, se não tivesse derramado o Espírito Santo ali, através da pregação de Pedro, ele não teria alcançado ali 3.000 almas, como fala, e na segunda pregação também. Enfim, ele foi usado pelo Senhor, mas é através do Espírito que fez todo o trabalho, assim, digamos assim, para que homem nenhum se glorie, a não ser o nosso Senhor e o Espírito dele, que nos convença aí do pecado, do juízo também. Enfim, mas vamos estar meditando nesses três capítulos nesse dia de hoje. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos, Senhor, mais uma vez que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. No capítulo número 1 fala bem assim: a palavra do Senhor que veio a Joel, filho de Petur. Ouçam isto, anciãos, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias, ou nos dias dos seus antepassados? Contem a seus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Acordem, bêbados, e chorem. Lamentem-se todos vocês, bebedores de vinho, gritem por causa do vinho novo, pois ele foi tirado dos seus lábios. Uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra. Seus dentes são dentes de leão, suas presas são a de leoa. Arrasou a minha videira e arruinou as minhas figueiras. Arrancou-lhes a casca e derrubou-as, deixando branco os seus galhos. Plantei como a virgem em veste de luto, que se lamenta pelo noivo da sua mocidade. As ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. Os campos estão arruinados e a terra seca. O trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. Desesperem-se agricultores, chorem produtores de vinho, fiquem aflitos pelo trigo e pela cevada, porque a colheita foi destruída. A vinha está seca e a figueira murchou, a romazeira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo secaram. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. Enfim, ele está falando de árvores ali. E também o nosso Senhor, quando ele cura um cego, na primeira vez ele passa lama no cego, nos olhos do cego. E fala para ele: olha, o que que você vê? Ele fala: eu vejo pessoas como árvores. Enfim, depois o Senhor fala: olha, vai lá e passa de novo, vai lá e lava-se. Depois ele começa a enxergar como pessoas, pessoas assim normais. Eu vejo assim também na nossa conversão, que no começo, às vezes, a gente até começa a enxergar pessoas como árvores, mas com o passar do tempo o Senhor nos cura e acabamos enxergando pessoas. Mas esse é um, digamos assim, um assunto que para frente dá para a gente conversar melhor a respeito disso. Mas enfim, ponham vestes de luto, ó sacerdotes, e pranteiem, chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Venham, passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Decretam um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. Ah, aquele dia! Sim, o dia do Senhor está próximo, como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso, ele virá. Não é verdade que a comida foi eliminada diante dos nossos próprios olhos,
e que a alegria e a satisfação foram supridas do templo do nosso Deus? As sementes estão murchas debaixo dos torrões de terra, os celeiros estão em ruínas, os depósitos de cereal foram derrubados, pois a colheita se perdeu. Como muge o gado, as manadas andam gritando, porque não tem pasto. Até os rebanhos de ovelhas estão sendo castigados. A ti, Senhor, eu clamo, pois o fogo devorou as pastagens, e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Até os animais do campo clamam a ti, pois os canais de água se secaram, e o fogo devorou as pastagens. Agora ele vem falando sobre o dia do Senhor que está próximo. Toquem trombeta em Sião, deem o alarme no meu monte santo. Tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando. Está próximo. É dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão. Assim como a luz da aurora se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Diante deles o fogo devorará, atrás deles arde uma chama. Diante deles a terra é como o jardim do Éden, atrás deles um deserto arrasado. Nada lhe escapa. Eles têm a aparência de cavalos, como cavalaria atacam galopando. Como um barulho semelhante ao dos carros, saltam sobre os cumes dos montes, como um fogo crepitante que consome o restolho, como um exército poderoso em posição de combate. Diante deles, povos se contorcem angustiados, todos os rostos ficam pálidos de medo. Eles atacam como guerreiros, escalam muralhas como soldados, todos murcham em linha, sem desviar-se do curso. Não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente. Avancem por entre os dardos, sem desfazer a formação. Lançam-se sobre a cidade, correm ao longo da muralha, sobem nas casas, como ladrões entram pelas portas, pelas janelas. Diante deles a terra treme, os céus estremecem, o sol e a lua escurecem, e as estrelas param de brilhar. O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército, como são poderosos os que obedecem à sua ordem. Como é grande o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrependam-se e não envia a desgraça. Senão envia a desgraça. Talvez ele volte atrás, arrependa-se, e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada. Reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciões, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor, não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer pelos povos: onde está o Deus deles? Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou enviando para vocês trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-lo plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte, para longe de vocês, empurrando para uma terra seca e estéril, as vanguardas para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental, e a sua podridão subirá e o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas, não tenham medo à terra. Regozijem-se e alegrem-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes.
as árvores estão dando os seus frutos, a figueira e a videira estão carregadas. Ó povo de Sião, alegre-se, regozijem no Senhor, o seu Deus, pois ele dá a vocês as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele envia a vocês muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos da colheita, que os gafanhotos destruíram. Os gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. E depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. No capítulo 3. Sim, aqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá. Ali eu julgarei por causa da minha herança, Israel, meu povo, pois o espalharam entre as nações e repartiram entre si a minha terra. Lançaram sorte sobre o meu povo e deram meninos em troca de prostitutas, venderam meninas por vinho para se embriagarem. O que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e todas as regiões da Filistia? Vocês estão me retribuindo algo que eu fiz a vocês? Se estão querendo vingar-se de mim, ágil e veloz, me vingarei do que vocês têm feito, pois roubaram a minha prata e o meu ouro, e levaram para os seus templos os meus tesouros mais valiosos. Vocês venderam o povo de Judá e o de Jerusalém aos gregos, mandaram-os para longe da sua terra natal. Vou tirá-los dos lugares para onde os venderam, e sobre vocês farei recair o que fizeram. Venderei os filhos e as filhas de vocês ao povo de Judá, e eles os venderão à distante nação dos sabeus. Assim disse o Senhor: proclamem isto entre as nações, preparem-se para a guerra. Despertem os guerreiros, todos os homens de guerra, aproximem-se e ataquem. Forjem os seus arados, fazem deles espadas, e de suas foices façam lanças. Diga ao fraco: sou um guerreiro. Venham depressa, vocês, nações vizinhas, e reúnam-se ali. Faze descer os seus guerreiros, ó Senhor. Despertem nações, avancem para o vale de Josafá. Por ali me assentarei, para julgar todas as nações vizinhas. Lancem a foice, pois a colheita está madura. Venham, pisem com força as uvas, pois o lagar está cheio, e os tonéis transbordam, tão grande é a maldade dessas nações. Multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo, no vale da decisão. O sol e a lua escurecerão, e as estrelas já não mais brilharão. O Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém levantará sua voz. A terra e o céu tremerão, mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, e estrangeiros jamais a conquistarão. Naquele dia, os montes gotejarão vinho novo, nas colinas manará leite, todos os ribeiros de Judá terão água corrente, uma fonte fluirá do templo do Senhor e regará o vale das acácias.
mas o Egito ficará desolado, Edom será um deserto arrasado, por causa da violência feita ao povo de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá será habitada para sempre, e Jerusalém por todas as gerações. Sua culpa de sangue, ainda não perdoada, eu a perdoarei. O Senhor habita em Sião. Vale lembrar que aqui ele está falando dos finais de tempos. E hoje a gente também, nós como os cristãos de Cristo, nós tem que estar olhando para Israel, para Jerusalém, como é que está a situação deles hoje. Para, digamos assim, nós sabemos interpretar se amanhã vai fazer frio, se vai chover. Enfim, o povo aí sabe interpretar o tempo. Mas essas coisas nós também temos que aprender, que nem o Senhor Jesus fala, olha, vocês sabem interpretar muitas coisas. Mas e o meu dia, quando eu for voltar, vocês sabem me dizer quando? Enfim, por isso que nós temos que estar vigiando, vigiando na nossa casa, na nossa família, digamos com nossos amigos, com os irmãos, que temos comunhões, para estar, digamos, tá falando com o outro e compartilhando o que o Senhor nos tem nos dado. Mas enfim, esse livro é bom a gente estar meditando que ele conta ali desde o derramamento do Espírito Santo em toda a carne, assim também como o desfecho final da vinda do nosso Cristo Jesus. É claro que o ponto de partida vai ser Israel, pelo que a Escritura também vai nos mostrar e vai nos orientar. Mas enfim, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até as próximas leituras. Até mais!